pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Nessa aula nós vamos falar sobre o princípio da igualdade e da troca de calor. Bem, esse vídeo faz parte de uma série de aulas falando sobre calorimetria. Se você quiser acompanhar todos os vídeos dessa série de aula, basta ir na descrição, clicar em um link e vai ser direcionado a todos os vídeos dessa série de aulas, tá bom? Está tudo numa playlist, tudo organizadozinho para vocês. Beleza, pessoal? Então, para estudar o princípio da igualdade e da troca de calor, considere então um sistema fechado e isolado termicamente, como, por exemplo, uma caixa de isopor, onde não há troca de calor com o ambiente, tá bom? Se eu colocar um corpo quente aqui, ele vai permanecer a sua temperatura, ele não vai perder para o calor para o ambiente. Se eu colocar aqui um corpo com a temperatura baixa, um corpo frio, esse corpo não vai ganhar calor do ambiente. Toda a troca de calor ocorre aqui dentro desse sistema fechado e isolado termicamente. Então, nesse sistema, eu vou colocar dois corpos, um corpo A e um corpo B. A temperatura de A, eu vou representar por TA, e a temperatura de B, que eu vou representar por TB, tá bom? Nesse caso, eu vou dizer que a temperatura de A, pessoal, é maior que a temperatura de B. Então, nessas condições, o que é que acontece? O corpo A, ele perde calor para o corpo B. Só para lembrar vocês, né, calor é energia em trânsito, né, que vai passar do corpo quente para um corpo frio. Então, vai haver essa transferência de calor. E aí eu preciso deixar claro para vocês uma coisa também. Pessoal, se um corpo ganha calor, a quantidade de calor é maior que zero. Se o corpo perde calor, a quantidade de calor é menor que zero, viu? Tá bom? Então, isso vai ocorrer, essa transferência de calor, até ocorrer o equilíbrio térmico, onde a temperatura dos dois serão iguais e não vai haver mais troca de calor entre esses corpos, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor essa ideia de troca de calor, como o corpo A tem a temperatura maior que a do corpo B, se ele vai perder calor, por exemplo, suponha que ele perde 160 calorias, tá bom? Então, se ele perde 160 calorias, o corpo B vai ganhar 160 calorias. Eu represento isso. Corpo A perdendo calorias com a quantidade negativa, corpo B ganhando calorias com a quantidade positiva, tá bom? Então, dessa forma, nós temos o seguinte. Vamos lá. Tem essa consideração aqui. Vamos lá. Se o corpo A perde calor e o corpo B ganha calor na mesma proporção, quando eu somar a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, isso aqui tem que dar igual a quanto? A menos 160, B 160. Quando eu somar os dois, isso aqui tem que dar igual a quanto? Obviamente, igual a zero, tá bom? Se eu tiver um sistema com mais corpos, por exemplo, corpo A, corpo B, corpo C, e assim sucessivamente, quando eu somar toda essa troca de calor, o resultado final tem que ser igual a zero, beleza? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês dessa ideia de troca de calor, para a gente entender melhor. Então, considere comigo o seguinte, considere que eu tenha, por exemplo, um recipiente, aqui, um recipiente qualquer, com 200 gramas de água. Vamos lá, uma temperatura, por exemplo, de 50 graus Celsius. Tá bom? E eu tenho aqui um recipiente contendo água também, uma quantidade 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Dentro de um sistema fechado e isolado termicamente, onde não há troca de calor com o ambiente, eu misturo essas duas quantidades de água. Qual é a temperatura final? Temperatura final vai valer quanto? Lembrando para vocês que a quantidade de calor é calculada, como esse calor é o calor sensível, é o que macete, né? QMC ΔT. Eu vou usar essa fórmula, né? Somar a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B tem que ser igual a zero. Então, quantidade de calor de A, QA mais QB, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, como é que eu preciso fazer aqui? Vamos lá, ó. Massa de A, calor específico de A, que é para a água, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. TF menos a temperatura inicial.
Lembrando que eu estou procurando a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, tá bom? Mais massa de B, calor específico de B, água vai ser 1, temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Quanto é a massa de A, pessoal? 200. Calor específico de A, 1. Temperatura final, é o que eu quero. Temperatura inicial, 50. Mais massa de B, 100. Calor específico da água, 1. Temperatura final, é o que eu quero. A temperatura inicial, menos 20. Então, vamos em busca aqui, resolver essa equação, para encontrar, então, a temperatura final. Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 2 vezes 1, 2. TF menos 50. Mais 1 vezes 1, 1 vezes TF menos 20. Bem, só resolver aqui essa equação de primeiro grau. Aqui é chuveirinho, né? 2 vezes TF dá 2TF. 2 vezes menos 50 dá menos 100. Então, eu tenho 2 TF menos 100 mais TF menos 20. Tudo isso aqui igual a 0. Então, vou somar 2TF com TF, que vai dar 3TF, menos 100 com menos 20 dá menos 120. Isso aqui igual a 0. Esse 120, pessoal, ele muda de membro, então muda de sinal. Eu vou ficar com TF, né? 3TF igual a 120. Esse 3, ele muda de membro e muda de sinal, então eu tenho TF igual a 120 dividido por 3, que é igual, então, a 40 graus Celsius. Ou seja, conclusão, se eu pegar uma quantidade de água com 20 gramas a uma temperatura de 50 graus Celsius, a quantidade de água de 100 gramas com uma temperatura de 20 graus Celsius, misturo as duas em um sistema fechado e isolado termicamente, a temperatura de equilíbrio vai ser essa daqui, tá bom? 40 graus Celsius. Bem, pessoal, na próxima aula aí eu vou fazer mais alguns exercícios para vocês. Tem uma lista com 4 exercícios, tá bom? Responda esses 4 aí, acompanhe essas aulas para entender bem esse conteúdo, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, bem-vindo ao Física em Toda Parte. Deixe um comentário aí, se for necessário, alguma dúvida. Curta os nossos vídeos, compartilhe para aquele seu colega que quer fazer um Enem, quer fazer um concurso. E, mais uma vez, bem-vindo ao Física em Toda Parte e até a próxima aula.